circular na Europa, na comunidade europeia. Então pode começar, Luiz. Certo, obrigado, professor. Bom, meu nome é Luiz Miguel, eu sou do curso de Ecologia da UFRN e eu vou apresentar o trabalho sobre o Instituto Alpargatas. No trabalho eu apresento as ODFs que já são trabalhadas pelo Instituto, quais são as sugestões de ODFs que ainda não são trabalhadas e como eles estão atuando na mitigação do Covid-19. O Instituto ele é filiado à Alpargatas, que todo mundo conhece mais com o principal produto, que é a Havaianas, chinelo Havaianas, e ele foi criado para contribuir com a melhora da qualidade de educação de crianças de 7 a 29 anos, por um tripé que eles dividem em esporte, cultura e empresarial. Eles atuam em 4 estados e 13 cidades, em Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e São Paulo, nessas cidades mostradas. No programa Educação pelo Esporte, eles têm quatro atividades desenvolvidas, que é a trilha do desenvolvimento na educação pelo esporte, a qualificação dos espaços escolares, o prêmio de educação, que é para alunos, professores e gestão nota 10, e é esse que eu vou trabalhar para falar sobre as ODFs, e o Seminário Nacional de Educação. No programa Educação pela Cultura, eles atuam com a educação integral em tempo integral e projetos de trilha de capacitação em educação pela cultura. Já no programa Voluntariado Empresarial, eles atuam com projetos fixos, com a ALPA Bem Fazer e com a mobilização e assistência da comunidade local. Bom, nas ODFs que já são trabalhadas, os dados que eu encontrei foram na atuação no programa Professor Nota 10, e em 8 trabalhos de 2017, que são as publicações mais recentes disponíveis no site, foi possível identificar a presença de 13 ODF, que são essas demonstradas: erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meios de implementação. Esses itens eles estão descritos e discriminados nas publicações, mas com alguns trabalhos é possível ver que tem outras que são meio que subentendidas. Então, um resumo dos projetos que eles atuam: o Programa Educação e Esporte trabalha em 4 projetos e atendeu, desde 2003 até agora, 762 mil alunos. O Programa Educação e Cultura, com 2 projetos, já atingiu 52 mil alunos, e o Programa Voluntariado Empresarial, com 3 projetos, já atingiu 3.464 alunos. Das ODFs possíveis que o trabalho pretende sugerir, eu destaquei 2, porque basicamente eles já estavam atuando em várias, mas essas eu senti falta, que é o objetivo 7, energia limpa e acessível, onde até 2030 pretende aumentar a participação de energias renováveis na matriz energética global, e a sugestão é a mesma que o colega disse no trabalho anterior, de utilizar painéis solares nas fábricas e até nos locais onde o Instituto atua. E o objetivo 10, onde fala de empoderar, promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Lendo os trabalhos, percebe-se que eles atuam dessa forma, porém não deixam claro e não deixam registrado. Então, é meio que uma sugestão só demonstrar o que eles já estão fazendo.
Bom, e por fim, o projeto intitulado por eles Rede do Bem, que é da mitigação do Covid-19, eles têm algumas ações. Eles têm um projeto de doação de kits, que até o momento que eu fiz o trabalho, eles já tinham recebido a doação de 13 mil kits, e eles falam que a cada kit que eles receberem a doação, eles vão doar outro. Então, esse número vai ser dobrado. Também foram produzidos especialmente para doação 1 milhão de máscaras N95 e 18 mil pares de calçados especializados nessa aliança Todos contra o Covid. E também foi doado do material próprio deles 24 mil pares de havaianos, 100 mil óculos de segurança, 500 mil máscaras, 200 macacões, 2.400 recipientes de spray e 53 bombonas para o transporte do álcool em gel, 30 mil metros de tecido para a produção de roupas, 350 pares de tênis rainha, 1.100 110 mil pares de havaianas e 150 mil reais em insumos para a Universidade Federal da Paraíba para a construção de kits de diagnóstico rápido. E era isso, essas são referências. Esse era o meu trabalho. Não sei se deu para ouvir porque está uma chuva aqui. Espero que meu áudio tenha ficado bom. Você está onde? Você está onde? Em qual bairro? Hein, Luiz? Luiz, você está em qual bairro? Parabéns aí, Luiz. Pessoal, podemos começar as apresentações aí? Grupo 1 tá ok? Sim, prof, o grupo 1 tá ok. Pronto, pode. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, estou apresentando. Tá. Não conseguindo. Esqueci, né? Deixa eu ver aqui o chat. Agora sim, tá vendo? Tá, né? Deixa eu só. Ok, pode apresentar, pessoal. Tá, a gente leu, né, nessa introdução ele fala que existe uma dificuldade muito grande de certos produtos estarem entrando nessa economia circular. E aí ele fala também, ele já pontua que a União Europeia tem iniciativas e a legislação dele já ajuda, já cobra, na realidade, das empresas que existe essa economia circular. Mas, ainda assim, existe certa dificuldade. Então, nesse documento, eles propõem, na realidade, uma iniciativa para que essa economia circular possa ser, de fato, implementada. E aí, nesse primeiro capítulo, né, eles falam sobre o design de produtos que sejam sustentáveis. E eles elencam alguns pontos que a gente achou interessante, que seria uma coisa que a gente discutiu e achou muito interessante foi a questão de reduzir a um uso singular, no caso, um uso único, e regular mais essa obsolescência programada. O que, conversando em grupo, a gente achou uma questão muito delicada, porque envolve termos de capitalismo também, tendo em vista que as empresas criam produtos com obsolescência programada justamente para que os clientes voltem e tenham que comprar novamente, né? Então, é algo a ser pensado. E aí eu acho que Oscar vai falar. Isso, além disso, ele disse que 80% dos produtos que causam impacto são feitos, né, ainda na fase de design, né, do produto. E ele divide, acho que, em 5 categorias os tipos de produtos que seriam atingidos, vamos dizer assim, pela legislação que eles querem implementar. Né, produtos eletrônicos, equipamentos aí de computação, móveis, têxtil e de
alto impacto intermediário, né, de produtos, como cerâmica, cimento, esse tipo de produto. E aí, no final, eles complementam também, dizendo que para uma aplicação efetiva e eficiente desses produtos, né, desses produtos sustentáveis, eles vão estabelecer realmente esforços para que as autoridades nacionais possam cooperar junto com as empresas para que existam certas inspeções e ações que facilitem essa implementação. É interessante, pessoal, assim, é esse o assunto, né? Já passa para o próximo. É interessante esse assunto de vocês, porque, por exemplo, até para o pessoal de engenharia da produção, ele chamando a atenção para a questão do design de produtos, né? Aí eu pergunto, será que a gente trabalha bem a questão do design de produtos no curso de engenharia da produção? Deveria trabalhar mais, tá entendendo? Porque ele tipo assim, se essa fase do design for bem feita, vai ter esse produto, ele vai ter uma chance maior de ser reciclado, né? E o design pode ser uma estratégia, inclusive uma estratégia de diferenciação, de posicionamento da empresa, do produto, né? Então, assim, se um produto ele tem um design diferente, ele é mais competitivo no mercado, e ao mesmo tempo, o design dele vai permitir que ele seja mais facilmente reciclável. Então, é um tema muito pertinente esse, eu acredito. Então, para a questão do design, eu fico pensando também o uso de ferramentas computacionais de CAD, né, de desenvolvimento de produto. Então, são algumas reflexões que a gente precisa ter aí em relação a isso. Como é que a gente se prepara para o design desses produtos que têm essas características que eles estão colocando aí. Tá bom? Então, passar para o segundo grupo 2. Oi, professor. A gente queria saber se a gente pode compartilhar a tela, se você deixa assim mesmo e você fala aí. Eu posso ir acompanhando aqui. Se vocês quiserem, se vocês tiverem feito alguma coisa, vocês podem compartilhar. Não, a gente só queria saber mesmo. Pronto, então você compartilha. Pessoal, vocês estão aí? Se vocês quiserem abrir o microfone para a gente iniciar. Só vão dando um ok. Oi, ok. Oi, Elo. Oi, então, pode começar? Você quer falar, Letícia? Então, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente começou a discussão depois de dar uma lida. A gente gostou bastante porque complementa o que o grupo 1 fala. Então, o grupo 1 fala dessa parte de que não tem muito como a gente controlar isso, não tem, por exemplo, como a gente fazer uma lei que diga todos os padrões de tudo, porque seria, tipo, algo gigante e às vezes nem possível, né? Então, ele fala como é que a gente vai fazer com que os consumidores consumam coisas melhores. E aí ele fala agora sobre isso, que eles adaptaram a lei dos consumidores para que os produtos sejam feitos de forma mais verde, que haja menos obsolescência. Colocou também você quer falar sobre a política de reparos, Elu? Posso falar. Obrigada, Letícia. Na verdade, como a Letícia estava falando, né, a ideia deles também é trazer um pouco de mais conhecimento, né, dos consumidores. Então, eles propõem a criação de uma lei em que seja obrigatório as empresas fornecerem mais informações relevantes, né, e confiáveis para os consumidores na hora da compra, né, incluindo o tempo de vida útil do produto, né, o manual de instruções e também uma rede de serviços, né? Porque quando o produto quebra, às vezes você ou não tem peça disponível ou não tem uma central que você possa ir lá consertar. Então você acaba tendo um descarte prematuro desse material, né? Essa obsolescência prematura. E eles propõem a criação dessa lei para que a empresa forneça esse tipo de serviço e peças para manutenção, né? Além disso, também foi Eles proposto essa parte dos autoridades públicas e órgãos públicos. Isso, aí eles propõem também, né, que o próprio governo, ele tem uma parcela de contribuição, né,
fazendo com que o próprio seja uma exigência mínima, né, que o próprio governo ele faça parte, né, de ações verdes, né, que eles chamam, através de aquisições de produtos verdes. E ele diz que... pode falar. Eu ia falar sobre essa porcentagem aí, 14%. Ele fala que, tipo, de tudo comprado, assim, do poder de compra, 14% já é, assim, dessas autoridades, do governo, assim, e se a gente começar, pelo menos, com esses 14%, a gente já começa com um grande passo, né? Isso, e só para finalizar, eles também propõem, né, a criação, porque às vezes uma empresa adota uma tal medida, eles já querem botar no logo dizendo que ela é uma empresa verde, né, então eles também propõem uma exigência mínima para que uma empresa ela possa dizer que ela tem uma política verde ou sustentável. Resumidamente, era isso. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um amigo meu e ele, tipo, família dele da Europa e tal, às vezes visita lá, e aí ele fala muito dessa vibe de lá, das coisas não serem, assim, descartáveis, não serem esse modelo americano de ser, que a gente compra, gasta e compra de novo e é capitalista, não sei o quê. É um modelo capitalismo tão diferente que, por exemplo, há anos a Europa já é mais ou menos assim, a gente ouve falar de sapatos italianos que duram para a vida inteira, ternos de marca, as marcas de alta costura são de lá porque vendem produtos que duram, assim, a vida inteira e tem um alto valor agregado, e aí, desde sempre, eles estão voltados para essa área e agora eles querem retomar, porque, bom, a América, ela traz um padrão, né? E aí a América traz esse padrão, a China traz esse padrão, e aí a gente vai crescendo nesse modelo e eles querem reduzir esse modelo. É muito bacana. Outra coisa também que está crescendo, que eles estão batendo muito na tecla, é essa questão de oficinas de reparo, né? Então, por exemplo, aqui é visto como uma coisa, é um tipo de um negócio que não vale muito a pena, não sei o quê, vai estar reparando uma televisão, um eletrônico, é melhor jogar fora, comprar uma televisão nova. E lá eles dão muito valor assim, a essa questão do reparo, né? Assim, dessa questão de você estar consertando um móvel, conserta um móvel, conserta um eletrônico. E isso, essa lei, essa orientação nova aí da economia circular lá na Europa, eles vão valorizar muito. De repente, essas empresas, elas vão, que trabalham nesses segmentos de reparo, elas, lembrando esses 5 segmentos aqui, elas vão ter muito mercado, assim, porque os governos vão estar incentivando esse tipo de negócio lá. Então, obrigado, pessoal, pela apresentação. Vamos passar para o terceiro grupo aqui, circularidade em processo de produção. Boa noite, eu sou Heloísa, meu grupo ficou responsável pela circularidade nos processos de produção, né? Nós entendemos que é uma parte essencial de uma transformação mais ampla da indústria em relação à neutralidade climática e gera competitividade à organização a longo prazo, né? Gerando valor e também gera oportunidades econômicas para a organização. Então, nesse sentido, a comissão propõe, né, uma maior circularidade na indústria e desenvolver alguns tópicos que desenvolvem isso. Boa noite, eu sou Paulo Henrique, eu vou apresentar os tópicos que são propostos, né? Os tópicos, eles falam sobre propor avaliações para promover a maior circularidade nos processos industriais de revisão. Fala também sobre promover o uso de tecnologias digitais para o rastreamento e mapeamento de recursos, então, para saber de onde estão vindo e para onde estão indo, todo o processo de rastreamento, para não ter a perda de recursos. Fala também sobre a utilização de tecnologias mais verdes por meio de uma verificação mais sólida, e também fala em um dos tópicos sobre a questão da simbiose industrial, para facilitar a simbiose industrial por meio de um sistema de informação e certificação, e assim promovendo uma maior simbiose industrial. Aí nós fomos procurar o que seria simbiose industrial, porque não tínhamos visto essa palavra ainda,
e seria basicamente uma parceria entre as empresas, onde haveria uma relação vantajosa, né, para ambas as empresas, 2, 3 mais, e assim, por exemplo, uma empresa que produziria resíduos teria uma parceria com uma empresa que recolheria aqueles resíduos e transformaria em outros produtos ou em recursos secundários para outra empresa também, assim formando uma cadeia de colaboração. Muito bem. Tá. Beleza, pessoal. Obrigado aí pela apresentação aí de vocês. Vamos passar agora então para o grupo 4, que vai falar de um outro assunto, que é produtos chaves na cadeia de valor, né? E aí, no caso, o desafio da sustentabilidade impõe elementos chaves na cadeia de valor e requer urgente, compreensível e ações coordenadas de forma integral, né, na política de produtos, né, no modelo de política de produtos que é tratado na seção 2. Mas vamos lá. Então, esse primeiro, o grupo 4 vai falar, então, de eletrônicos, esse ICT ou ICT, tecnologias de informação e comunicação, né? Vamos lá, pessoal. Boa noite, eu vou falar aí sobre os eletrônicos, e esse trecho fala basicamente que o aumento anual é de 2% de lixo, né, tipo, ele aumenta 2% a cada ano, aí nos juros compostos, né, e ele fala que 40%, menos de 40% é reciclado e que a maioria da população europeia gostaria que os seus eletrônicos durassem mais, que eles dizem que duram pouco. Aí fala também que a União Europeia, pelo que eu entendi, pretende criar essa iniciativa circular, essa daí, iniciativa eletrônica circular, que visa unificar, tipo, carregadores, os carregadores seriam os mesmos para todos os telefones, eles serem recicláveis, né, fazer isso que o pessoal falou, de criar mais esse hábito de reparar, tipo, e criar esse direito do reparo também. E aí fala ali também sobre os carregadores e tal, e também fala para os sistemas eles durarem mais, né, porque eles dizem que o sistema operacional ele é meio que feito com aquela coisa da obsolescência programada e que os celulares deveriam ter mais atualizações, tipo, o celular deveria durar mais. E aí foi basicamente isso. Muito bom. Eu vi na Europa, assim, tem mais alguém que vai falar do grupo? Não, é só uma observaçãozinha. Você estava escutando direito, porque a internet aqui de casa, às vezes, fica meio ruim. Tá, beleza. Pode falar. Pronto, é só falando sobre essa parte das atualizações, isso é algo que, por exemplo, a própria empresa da Apple já veio a público e afirmou que era verdade, que a cada atualização, eles meio que tornam o celular mais antigo um pouco mais lento. Eles diminuem o desempenho. A desculpa deles é que, por exemplo, eles fazem isso para melhorar a eficiência da bateria dos celulares mais antigos. Mas é muito observado, por exemplo, a queda da qualidade da câmera, a queda da velocidade do aparelho, e digamos assim, isso tudo é para alimentar o mercado, fazer com que o produto se torne obsoleto de forma mais rápida. Isso, consequentemente, acaba gerando mais lixo e mais resíduo. Isso, eu vi na Europa também o seguinte, a questão de alguns comércios especializados em aparelhos usados, certo? Então, eles estão essa é uma rede de aparelhos usados que ela está presente em vários países e que aí você consulta pela internet os aparelhos que estão lá disponíveis e o inventário que ele tem, em qual loja está, esse produto está disponível. Então, é uma forma também de estimular que a compra do aparelho usado também. Eles fazem uma espécie de um reparo, né? Faz um reparo para que o aparelho ele fique em condições de comercialização. E outra coisa que eu vi também é que a Apple, ela parece preparando o iPhone, o lançamento do iPhone 12, e que no iPhone 12 ele não vai vir com carregador e fone de ouvido.
porque aí eu não sei por quê. Eu não sei se é para eles ganharem mais, né? De repente vende pelo mesmo preço, sem carregador e sem fone de ouvido, ou se é por conta dele ter uma embalagem menor, porque se ele tira o carregador e o fone, né, ele tem condições de ter uma embalagem menor, consumindo menos recursos com a embalagem, né? E, de repente, algumas pessoas que têm gerações mais antigas de iPhone, ela pode usar o fone e o carregador antigo. Então, talvez isso tenha uma relação com o modelo de economia circular ou não. Mas isso aí é uma promessa para o iPhone 12. Então, seria uma caixa bem mais estreita, né? Ela seria bem menor, porque seria praticamente só a largura do aparelho. Eu acho que seria mais interessante se eles fornecessem essa opção, por exemplo, para aqueles que vão comprar um aparelho novo e não tem carregador nem fone de ouvido, talvez terem essa versão completa e dar um desconto para as pessoas que já possuem o carregador e o fone de ouvido numa versão mais barata do aparelho, entregando apenas o aparelho sem ter a necessidade de levar tudo junto. Talvez seja uma opção mais interessante. E não tirar de todos, não sei. Aí vamos aguardar aí para ver se é verdade mesmo, mas isso foi essa semana que eu estive observando, semana passada, esses rumores aí. Beleza, pessoal. Tempo rolando isso já. Mas, tipo, as empresas, por exemplo, de fones de ouvidos, elas já estão se adaptando, tipo, também a reciclar, assim. Tem um fone de ouvido que eu compro no shopping, e aí se eu levar o fone de ouvido antigo, mesmo quebrado, mesmo faltando um lado, eles dizem que me dão 50% de desconto no próximo. E aí eu compro com metade do valor, assim. É muito legal. Legal. Mais comentários, pessoal, sobre esse tópico aí dos eletrônicos? Se fosse para estimular, no caso, isso do iPhone que o senhor falou, poderia estimular esse conceito de tirar o carregador e o fone, por exemplo, numa pré-venda ou alguma coisa do tipo, que quem compra geralmente são os clientes que têm a maior vontade de ter, que já vem de um iPhone mais antigo, e aí eles poderiam fornecer como o benefício de receber antes o ônus de você não ter esse fone, esse carregador, mas realmente, como o Breno falou, às vezes não faz tanto sentido você entregar um celular sem um carregador e um fone para alguém que nunca teve um iPhone. Pode fazer também, Vinícius, como a Microsoft está fazendo na questão do Xbox, né? De vender, por exemplo, que ela vai fazer com o Xbox agora novo que vai sair, que vai ter o Xbox com a versão com leitor de Blu-ray e a outra versão sem. Então, assim, você meio que dividir, essa versão aqui ela vem com carregador e com fone de ouvido, essa outra versão aqui vem sem. Seria, tipo assim, uma boa para quem quiser economizar se já tiver esses equipamentos. Uma prática bem legal que a iPlace realiza aqui no Natal é que, por exemplo, você meio que compra um plano de um carregador e como os carregadores do iPhone quebram com uma grande frequência, né, costumam quebrar, meio que eu sempre levo o meu carregador antigo, devolvo ele, dou ele para a marca e eles me entregam um novo e, tipo, é meio que um plano. Eu acho que eu passo um bom tempo sem comprar um carregador novo, só fico nessa de ir trocando. É o cabo também? É o cabo, isso. Legal, sabia. Pois é, pessoal, são ideias interessantes aí sobre a questão dos eletrônicos aí, e lá na Europa, eles estão querendo fazer, padronizar o carregador. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso. Tipo assim, ser um carregador só para Samsung, iPhone, eu não sei, porque a Samsung não vai querer usar o carregador do iPhone, o iPhone não vai querer usar o conector da Samsung, então fica uma confusão, né? É uma queda de braço aí, eu não sei quem é que vai sair ganhando dessa história, se é a União Europeia ou se é as corporações, mas eles estavam discutindo isso também. Pode ser um pouco utópico aí, mas está na discussão deles lá na Europa. Professor, pelo que eu li, o negócio do iPhone é porque vai vir com 5G, aí eles querem baratear a produção. Tá. Entendi. Beleza. Pessoal, vou passar para o próximo tópico, tá? Obrigado aí, pessoal. Grupo 5, né? Baterias e veículos. Opa, boa noite. Boa noite, professor. Meu nome é Gabriel, certo? Eu estou responsável para falar, nosso grupo ficou responsável para falar sobre baterias.
e os veículos. O tema central do tópico, ele fala sobre baterias e veículos sustentáveis para a mobilidade do futuro, certo? Então, em resumo, seria criada uma comissão que proporia uma nova estrutura regulatória para as baterias. De início, eles dividiram em 3 pontos. O primeiro seria para melhorar as taxas de coletas e a reciclagem das baterias, garantindo a recuperação dos materiais valiosos que lá estão inseridos, né? E orientar mais os consumidores sobre o uso, descarte e tudo mais. No segundo, seria eliminar progressivamente as baterias não recarregáveis, ou seja, aquelas que você usa e já tem que jogar fora. Aí você gera mais resíduos e assim gerando mais problemas, né? A bateria que ele fala são as pilhas também, né? Isso, pilhas e baterias, né? Isso. No 3, os requisitos de sustentabilidade para a produção de baterias e fornecimento das matérias-primas, ou seja, matérias-primas mais sustentáveis, vindas de fontes mais ecológicas. Isso tudo tem o intuito de facilitar a reutilização, o reaproveitamento e a reciclagem dessas baterias. A comissão, ela também... Oi, pode falar. Isso também porque lá eles estão estimulando muito a questão dos carros elétricos, né? Então, por exemplo, eles já estão prevendo que talvez assim, as baterias de alguns desses veículos elétricos, elas têm um tempo de vida também. Então quando esses veículos elétricos, a bateria dela terminar o ciclo de vida dela, o que é que vai fazer com essas baterias? Então, eles já estão se antecipando para, nesse modelo, ele ter alguma consideração sobre isso também. É verdade. Bom, e também a comissão, ela consideraria as medidas mais eficazes para garantir a recolha dessas baterias, né, tanto dos veículos, como até as de uso pessoal mesmo, e o respeito ao meio ambiente. Sobre a parte dos veículos, né, eles falam também sobre reduzir o consumo de material virgem, no caso dos combustíveis fósseis, tanto dos combustíveis fósseis como também na produção das baterias. Tá? O transporte alternativo e um combustível mais sustentável, que entraria justamente na parte da bateria, né? Da energia elétrica vinda de fontes renováveis. Como também otimizar a infraestrutura e uso dos veículos, aumentar as taxas de ocupação dentro dos veículos, né? Que muitas vezes os carros andam só com 1 ou 2 pessoas, que cabem bem mais, e eliminar o desperdício e a poluição. Em resumo, é mais ou menos isso que o tópico quer falar. Isso me lembrou a história a questão do BlaBlaCar, né, que aquela menina falou lá no vídeo lá, e aí eu conheço várias pessoas que já usaram o BlaBlaCar, por exemplo, a pessoa está indo para Mossoró, outra está indo para Recife, aí coloca lá que está viajando, está procurando pessoas para completar o carro, e aí você vai dividir a gasolina com essas pessoas. Então o veículo, ao invés de estar indo sozinho para Recife, leva mais 3 pessoas, 4 pessoas, né? É verdade. Então isso aí uma coisa interessante também é que esse modelo, ele está muito suportado também pela questão da tecnologia da informação, a questão do uso de aplicativos, né? E, de repente, a oportunidade de negócio que pode existir, de repente, nesses negócios digitais, nesses aplicativos que sejam inventados, com um propósito de colaborar para isso, né? É verdade, professor. Beleza. Bom, do nosso seria só isso mesmo. Valeu. Obrigado. O próximo assunto, embalagens, o grupo 6, né? Boa noite, professor. Meu nome é Matheus, eu vou falar um pouco, de forma resumida, sobre esse tópico. Bom, assim, basicamente o tópico ele fala sobre a utilização das embalagens. E o autor ele apresenta que a quantidade de materiais utilizados para as embalagens eles estão crescendo consideravelmente, por exemplo, em 2017. E ele chega a citar que um único habitante utiliza cerca de 173 quilos. Isso é o maior nível de todos os tempos que eles
conseguiram na pesquisa feita. E aí, o fim desse tópico, a finalidade do tópico, seria garantir que as embalagens elas tivessem uma reutilização ou uma reciclagem de forma economicamente viável até 2030. E aí ele apresenta 3 principais medidas. A primeira seria, basicamente, reduzir o número de embalagens, o excesso, né, dessas embalagens, desses resíduos, inclusive estabelecendo metas e outros resíduos ou medidas de prevenção. O segundo tópico seria, basicamente, redesenhar essas embalagens, ou seja, tentar minimizar o número de materiais que estão sendo utilizados nela, ver a questão do design. E um terceiro tópico seria reduzir também a complexidade dos materiais da embalagem, não só redesenhar, certo? E ele fala também que, para ter uma maior harmonia com uma escolha separada de certos materiais, existe uma comissão que ela avalia a rotulagem desses materiais, desses resíduos. E aí uma dessas regras seriam para materiais plásticos que tenham contato com o alimento. Então, seria basicamente verificar, né, alguns tipos de materiais próprios para entrar em contato com alimentos. E eu acho que, como o Rio Grande do Norte, falando aqui do estado, ele é um grande exportador de frutas, então eu acho que seria algo válido em relação a gente pensar nesses meios, esses métodos nesses meios, né, que os materiais estão em contato com os alimentos, com as frutas. E um outro ponto elaborado por essa comissão seria em relação à diretiva água, é o nome que eles deram, né? Que seria tornar a água potável mais acessível em locais públicos, que iria reduzir drasticamente o número de garrafas de água engarrafada à venda em locais. E aí, assim, eu acho que existem alguns locais públicos que têm bebedouros, por exemplo, a UFRN, mas eu acho que são outras medidas mais efetivas em relação a isso, né? Porque tem algumas medidas de higiene, principalmente agora, por esse cenário que a gente está vivendo, que vão precisar ser tomadas também em relação a isso. Esses meios, esses métodos de outras fontes de água em locais públicos. Acho que basicamente seria isso. E aí, em relação à embalagem, né, eu acho que você citou bem aí sobre o iPhone, que seria um exemplo disso, de tentar reduzir ou redesenhar o design ou diminuir o número de materiais presentes nessas embalagens. Muito bom. Uma preocupação em relação ao que ele fala de tap water aí, que seria as torneiras, né, ou bebedouros, uma preocupação que fica em relação à questão do Covid, né, se de repente se muda alguma coisa em relação à questão da saúde pública, porque isso aqui até o ano passado era uma tendência, era uma orientação que estava em crescimento, essa perspectiva do uso de bebedouro. Você usa, ou você leva a sua garrafa e enche num bebedouro. Na Europa também, Estados Unidos também, eles têm muito bebedouro também, que você aperta e bebe a água, né? Porque a água é potável. Isso aí. Mas, assim, com a questão do Covid, eu não sei como é que fica, né? Porque aí vira um vetor de contaminação, né? Assim, é menor quando é uma espécie de uma torneira para você encher sua garrafa de uso pessoal, mas para você estar tomando água no bebedouro, eu acho o risco de contaminação muito alto, né? Aí uma preocupação em relação a isso aí. Beleza, parabéns aí, e vamos para o grupo 7, né? Plásticos. Opa, estão me ouvindo? Sim. Pronto, a gente sou do grupo 7, sou Pedro, a gente vai falar aqui sobre os plásticos, né? No começo do texto, a comissão diz que a estratégia da União Europeia para plásticos na economia circular
já colocou em prática uma série de medidas compreensivas, né, que tentam atender esse desafio de preocupação pública. No entanto, eles calculam que o consumo de plástico, é esperado que esse consumo dobre nos próximos 20 anos. Então, a comissão vai tomar algumas outras medidas mais específicas para atender esse assunto. Dentre elas, tem dizendo que eles vão propor requerimentos mandatórios em relação a conteúdo reciclável e a redução de rejeitos em produtos chaves como embalagens, material de construção e veículos. Aí, além disso, né, além das medidas para redução do lixo de plástico, essa comissão vai abordar um assunto extremamente relevante, né, que é a presença dos microplásticos no ambiente. Esses microplásticos não é um tipo específico de plástico. Os microplásticos podem ser qualquer tipo de plástico, mas com tamanho reduzido em grandes quantidades. Mais especificamente, pedaços de plásticos menores do que 5 milímetros já podem ser caracterizados como microplásticos. Então, dentre as medidas que eles vão tomar em relação a isso, tem a restrição da liberação de microplásticos intencionais, que ocorre na indústria. Eles vão desenvolver a rotulação, padronização, certificação e medidas regulatórias sobre a liberação não intencional desses microplásticos, incluindo medidas para aumentar a captura dos microplásticos em todos os estágios relevantes do ciclo de vida do produto. Além disso, eles também dizem que eles querem reduzir a lacuna de conhecimento científico da população em geral em relação ao risco da ocorrência desses microplásticos, tanto no ambiente quanto na água potável e alimentos. Aí, seguindo, eles dizem que também querem criar uma política, né, uma política para tratar de alguns assuntos. E é bem específico, eles usam tipos de plásticos específicos, mas para abranger um assunto muito maior. Que eles dizem que eles vão criar essa política para tratar da origem, da rotulação e uso de plástico orgânico, plástico biodegradável e plástico compostável. O que eles querem dizer aqui no texto é que, basicamente, eles querem regulamentar a rotulação dos produtos que usam esse tipo de plástico que é menos prejudicial ao ambiente para evitar o mal entendimento do público, que é o quê? A pessoa, por exemplo, consumir um produto que tem na embalagem dizendo que utiliza plástico biodegradável e descartar esse produto como se ele fosse de plástico biodegradável, o que não ocorre, né? No caso, um produto utilizar plástico biodegradável na sua composição, não necessariamente quer dizer que ele é biodegradável. Então, para evitar esse mal entendimento. E no final, eles abordam o assunto da poluição de plástico no oceano e dizem que vão tomar medidas em relação a produtos como tabaco, xícaras, lenços umedecidos e garantir a introdução de tampas amarradas às garrafas para evitar esse lixo. E na última linhazinha, eles dizem que vão desenvolver pela primeira vez regras sobre a medição de conteúdo reciclado em produtos, que não existe até hoje. Basicamente é isso. Massa, né, esse conteúdo aí. Essas orientações aí que pode realmente diminuir muito o impacto ambiental essas orientações para o uso do plástico, né? E essa questão da rotulagem, ela é muito pertinente, porque, assim, pelo menos pelo que eu vejo, ela é considerada e utilizada como uma estratégia de marketing, né? Você dizer que está utilizando, você tenta convencer o seu cliente de que você não só utiliza na composição do produto o plástico biodegradável, como ele é todo do plástico biodegradável. Então, você tenta, ao máximo, passar ali que você está gerando menos danos ao ambiente, mas você pode estar passando essa informação enganosa, e é justamente isso que eles querem atacar. A questão do design do produto, que foi o primeiro ponto que a gente falou, que viu no documento, o design do produto, ele tem a ver com essa questão também da escolha, se for uma embalagem plástica, né, o tipo do plástico que vai ser utilizado na formatação desse produto, né, na fabricação desse produto. Sim. Então, o design ele está integrado com essa temática, no caso de um produto plástico, né? Com certeza. Pessoal, só lembrando o seguinte, que esse documento aqui, ele é um resumo, certo? Ele tem um documento muito mais completo. Depois eu posso mandar o link do documento técnico mais detalhado. Esse aqui é um resumo, tá? Então, obrigado. Ok, valeu. Grupo 8, têxteis. Boa noite. A gente ficou responsável pelos têxteis
E o texto começa falando que a indústria têxtil é a quarta maior categoria que usa matérias-primas primárias e água na sua fabricação. Também fala que é o quinto maior setor na taxa de emissão de gases de efeito estufa. E estima-se que menos de 1% de todos os têxteis em todo o mundo são reciclados. E na Europa, 60% da produção da União Europeia da produção de têxteis é trazida de outro lugar. A comissão propõe que uma estratégia abrangente para os têxteis, que tem como objetivo fortalecer a competitividade industrial, impulsionando o mercado para têxteis sustentáveis e circulares, incluindo o mercado de reutilização de têxteis. Aí, dentro a comissão propõe alguns pontos, que são a aplicação da nova estrutura sustentável de produtos, incluindo medidas de concessão ecológica, melhorar o ambiente comercial e regulatório dos têxteis sustentáveis e circulares, fornecer orientações para alcançar altos níveis de coleta seletiva de resíduos têxteis e impulsionar a triagem e a reutilização e reciclagem dos têxteis. É basicamente isso. Nosso ficou bem curtinho. Uma coisa interessante, pessoal, o Rio Grande do Norte agora nessa situação agora de crise econômica, um dos setores estratégicos do Estado é a questão da indústria têxtil, né? E você veja que tem esse programa Pró-Sertão que busca incentivar o funcionamento das facções no interior do Estado, né? E o que é que acontece? Se de repente existisse um trabalho de orientação para que as facções do Rio Grande do Norte, elas poderiam estar alinhadas com essas orientações que estão colocadas aqui, e de repente elas poderiam encontrar até um mercado internacional, um mercado europeu, se caso ela conseguisse atender essas quatro orientações que ele está dando aqui. Seria uma coisa muito, muito interessante. Então você pode perceber o seguinte, que se para, de repente, uma indústria do Rio Grande do Norte, se ela atende a isso aqui, que está colocado, ela pode até ganhar competitividade, encontrando um mercado novo para os produtos. Então é muito interessante se a gente está se inteirando disso aqui, né? Uma orientação importante, tá? Inclusive para as próprias empresas do Rio Grande do Norte precisam prospectar os mercados também. Obrigado. Vamos para o grupo 9. Grupo 9. Acho que a Elizabeth vai falar aí. Tô só esperando ela aí. Tá. Só um minuto, professor. Ok. Professor, o microfone dela deu problema aqui, mas vamos lá. Pegando, no caso que o grupo da gente ficou com a parte da construção civil em si, que até foi o que foi mostrado um pouco no vídeo que o senhor mostrou no início da aula. E basicamente a União Europeia, nesse relatório, ela informa que 35% da economia, basicamente, ainda da União Europeia, ela é muito baseada em cima da construção civil. Então, existem muitas frentes de trabalho, muitas indústrias baseadas na construção civil. E a emissão de resíduos, a quantidade de resíduos, a quantidade de produtos que não são reutilizados é muito aparente, tanto na parte da construção mesmo em si, como na produção de materiais para construção civil. Aí, no caso, pode até descer um pouquinho aí, professor. Ela divide em 5 tópicos, certo? Que esses tópicos são a parte da reutilização de material, por exemplo, na troca na demolição de um empreendimento, de uma casa, coisa do tipo, a reutilização desse material, de haver esse tipo de reutilização. A parte com relação ao solo, de ter mais locais com solos com menos impermeabilidade, no caso que a água passa e entra no solo normalmente, para a alimentação do lençol freático também. A questão de escavações também, de
de análise de escavações, de como poder recuperar essas escavações, por exemplo, como falou também da construção civil, alguns locais que tem trabalho com pedreira, esse tipo de coisa, que podem ter a reabilitação daquela parte, daquela mata, daquela região, daquela produção. Outra parte também é a questão da redução do uso de água e de energias, que até a gente conversando dentro do grupo, a gente conversou que algumas empresas aqui do Brasil já utilizam biomassa na produção de produtos de construção, algumas empresas de construção que trabalham com grandes empreendimentos estão usando alguns equipamentos com energia solar. Outro ponto também que a gente verificou também foi a questão da... Só um minuto. Me esqueci do último tópico. E a última parte foi a questão da construção sustentável, né? Que lá na União Europeia e também aqui no Brasil, em alguns locais, já estão trabalhando também de trocar alguns materiais como concreto, a parte mais armada de construção, e fazer trabalho com aço armado, com parede de vidro. Até um exemplo que a gente comentou aqui em Natal é o caso do prédio da Hyundai Caoa, na BR-101, que ele é um prédio totalmente sustentável, as paredes todas de vidro, a estrutura de alicerces toda de aço. E também a vantagem desse tipo de construção é a reutilização, né? Que, por exemplo, digamos que a Hyundai Caoa não queira mais trabalhar ali, ela pode desmontar todo o prédio e montar ele em outro lugar, reaproveitando basicamente grande parte do material utilizado. Basicamente era isso mesmo que tínhamos para falar. E outra vantagem do que eles chamam também construção seca, né? É porque estaria utilizando menos água, né, no processo de construção desses, e talvez menos energia também no processo de construção. Isso, então... até um ponto que eles falam, obrigado, professor, por ter lembrado. Um ponto que eles falam é a questão da melhoria, de melhorar tecnologicamente a qualidade dos aditivos, que é exatamente para, por exemplo, na construção civil, só pegando um pouquinho de concreto. Quando você vai ter a mistura, você vai misturar cimento com algum aditivo, com brita, então melhorar esse tipo de aditivo para que se utilize realmente menos água, por exemplo, num cimento, na produção de cimento, tenha menos uso do forno, o forno não precisa ter tanta potência, então são esse tipo de ponto que a União Europeia também busca melhorar. Valeu, obrigado. Grupo 10, comida, água. Professor, tá no para ouvir? Tô. Show. Boa noite, nosso grupo 10, ficou responsável pelo texto de alimento, água e nutrientes. E o texto inicia comentando um pouco sobre o impacto que é amenizado a partir da economia circular, assim, em termos realmente de impacto ambiental e de sustentabilidade. E aí, o resto do texto ele é pautado basicamente nas medidas e nas ações propostas pela Comissão da União Europeia em relação a esses três tópicos. E aí, em relação ao primeiro deles, questão dos alimentos, citado inicialmente que 20% dos alimentos produzidos na União Europeia, eles são desperdiçados. E aí a Comissão da União Europeia, ela pauta suas medidas em cima desse ponto. Então, eles buscam ações que busquem diminuir esse desperdício, como algumas propostas relacionadas ao aumento da distribuição, por exemplo, e até mesmo do consumo dos alimentos, para que seja reduzido esse dado. E, além da própria questão do alimento em si, também são propostas mudanças em relação a iniciativas para substituir, por exemplo, os descartáveis por reutilizáveis no âmbito da alimentação, que também ajudaria a impactar menos o meio ambiente. E aí, em relação a nutrientes, são propostas outras medidas, como o incentivo à reutilização e à eficiência da água, tanto na agricultura como nos processos industriais. E tudo isso por meio de também um plano de gestão que seja integrado para a gestão dos nutrientes. E também é proposta uma revisão das diretrizes do tratamento de água residual e também dos esgotos.
E, por último, o texto finaliza falando um pouco sobre outra medida da Comissão da União Europeia em relação à avaliação sobre os meios de remoção dos nutrientes, focando principalmente na remoção dos nutrientes a partir de algas. E era basicamente isso. Muito bom. Outra coisa interessante também que ele utiliza aqui, ó, essa terminologia aqui, farm to fork, né? Quer dizer, da fazenda ao garfo, né? Estratégia da fazenda ao garfo. Então, o que é que acontece? Com a questão do Covid, eles vão tentar, a orientação é o seguinte, que eles tentem consumir os produtos de fornecedores mais próximos possíveis, né? Então, isso já acontece em vários países da Europa. Então, por exemplo, o francês, ele consome o produto francês, o queijo francês, a carne produzida na própria França, o frango. Então, por exemplo, isso é uma coisa interessante que, por exemplo, todos os estados brasileiros, eles precisam pensar sobre isso também. E no caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente na área de alimentação, nós temos, por exemplo, uma empresa como a indústria Jucurutu, né, que ela produz excelentes produtos aí na área de queijo, queijo de manteiga, queijo de coalho, manteiga da terra, queijo mussarela, vários produtos na área alimentícia, bolachas, né? E então, por exemplo, a gente valorizar essas empresas locais, porque a gente está diminuindo também a pegada de carbono se a gente conseguisse consumir produtos, sejam de repente vegetais e de origem animal, de fornecedores do próprio Rio Grande do Norte, certo? Então, isso é uma das coisas que muitas vezes a gente pega alguns frigoríficos, a carne vem lá do Paraná. Então, se a gente conseguisse consumir mais localmente, isso seria interessante também para o nosso modelo aqui do próprio Estado, para o fortalecimento da economia, certo? Então, vamos aí para o grupo 11. Vamos já pertinho de terminar, pessoal. Boa noite, professor. Então, pode falar. Aqui é Severino, do grupo 11. Antes de iniciar falando sobre aí o trabalho, eu vou compartilhar aqui alguns títulos de algumas pesquisas desenvolvidas aí na UFRN, que tratam principalmente da reutilização de materiais provenientes de circuitos eletrônicos, que vem sendo abordado aí por vários outros grupos já. Inclusive, tem uma cartilha produzida, e agora não está dando, o material não permite compartilhar, mas eu... Você coloca no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, o link? Manda aqui o link. E também uma cartilha que foi produzida por um aluno do CCET, que trata sobre algumas... Esse daqui é o último agora, que trata sobre algumas... Aí o último eu compartilhei o download, mas eu mando no grupo. É bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha, porque trata principalmente de locais e pontos de coleta, como é que se deve proceder, porque é uma das coisas que vem sendo abordada aí por outros grupos. Mas, enfim, indo para o nosso tópico, que é o 4.1, ele trata da política aprimorada dos resíduos, em apoio tanto à prevenção dos resíduos, né, como o próprio nome já diz, como a circularidade, ou seja, a economia circular. Ele começa tratando que o consumo e a produção de resíduos não para, não tem como se evitar isso. Tenta-se diminuir, mas cada vez é o oposto, né? Tem um aumento muito grande. E conciliar a geração de resíduos com o crescimento econômico envolve um grande esforço. E está relacionado com toda a cadeia de valor, e inclusive é um ponto que vai envolver também as residências, né? Chega ao consumidor final. E que, assim, digamos que implementar uma política pública, uma legislação que aborde tanto a produção quanto o consumidor é muito complexo, né? De modo que desde os anos 70, a União Europeia já tem legislação sobre isso, né, na área de gestão de resíduos sólidos. Só que cada vez mais é preciso modernizar essa legislação, de modo que seja implantada tanto a economia circular, como seja abordado a parte da era digital. Então, dentro desses novos, digamos assim, dentro de tudo que precisa ser trabalhado, nós podemos citar, como já foi dos outros grupos, né, as baterias, as embalagens,
os veículos em final de vida, substâncias como os metais pesados, alguns metais que são presentes em equipamentos eletrônicos, de modo que se evite tanto desperdício, aumenta a capacidade de reciclagem e que possa promover um fluxo desses materiais, desses resíduos de modo mais seguro, né? Então, a nova legislação da União Europeia vai tentar tratar de fluxos bem específicos, né? Eu acho que de todos, a parte do lixo eletrônico talvez seja mais, digamos assim, mais focado, acho que em função tanto da parte de extração, né, do processamento inicial, como também a parte final, que é a destinação, né? E de modo que a comissão, né, essas comissões que vão elaborar isso, vão tentar implementar, tanto responsabilizando o produtor e incentivando o consumidor, né, para que aborde boas práticas de reciclagem desses resíduos e que alguns produtores compartilhem informações que foram percebidas, né, de bons resultados. Então, eles percebem que a reciclagem de alta qualidade, por exemplo, depende muito do quanto que o consumidor vai ter um conhecimento sobre aquilo. Então, essa nova legislação, ela pretende envolver os cidadãos, as empresas, as autoridades, para que uma nova gestão possa acontecer, né? Outra coisa é que eles pretendem implantar um modelo de coleta seletiva bem mais conciso, bem mais, digamos assim, que seja bem mais claro para que as pessoas possam participar e que cada vez mais os novos produtos sejam, digamos que, aproveitados de uma melhor maneira, né? Porque, às vezes, por erro, por engano, como o pessoal já citou, né? A questão de alimentos que entram em contato com produtos, né? E que você acaba prejudicando a reciclagem daquele produto. Então, cada vez mais, a coleta seletiva vai tentar tornar as pessoas conscientes de como devem acontecer. E, para isso, eles vão tentar melhorar a questão da logística das lixeiras, os símbolos, as cores, etiquetas de produtos, vão promover campanhas de informação e alguns instrumentos, né? Outra coisa é que eles também buscam a padronização de uso de sistemas de gestão. Embora elas já existam, né, várias delas, mas existe uma tentativa de uma modernização, uma mudança com relação a esses sistemas que nós já conhecemos. Pronto. Muito bom. Gostei muito. E isso tem um valor muito grande, essa questão fala aqui de um sistema de alta qualidade de reciclagem para separar efetivamente e a coleta dos resíduos, né? Comentários? Isso. Só um outro detalhe é que também tem uma pesquisa no Departamento de Engenharia de Alimentos que trata de produção de embalagens a partir da fécula da mandioca. E aí seria um biopolímero, mas ele é biodegradável, né? E já existe, de fato, a produção desse material lá. Ele já foi trabalhos e tal. E é que é bem interessante, porque muitas vezes a gente foca muito, como a gente tem falado aqui, sobre a Europa, mas a gente não citou a nossa localidade, né? As coisas acontecem bem próximo e a gente não tem muito conhecimento. Muito bom, eu vou dar uma olhada nos links aí que você compartilhou. Beleza, Obrigado, eu vou compartilhar agora o outro material no grupo. Valeu, professor. Tá, obrigado. Vamos lá, então, agora é o grupo 11, não é isso? O grupo tá aí? Alô? Não tem ninguém do grupo 20, do grupo 11 aí, não? Deixa eu ver aí. Grupo 12, né? Grupo 12. Tá. Parabéns, Severino aí. Isso, vá. Pode apresentar, pessoal. Melhorando a circularidade no ambiente livre de toxicidade, né? Algum problema, pessoal? Parabéns aí, Severino. E vamos começar a falar.
Acho que não tem ninguém do grupo 12, né? Não tem ninguém do grupo 12. Então, vamos lá. O grupo 12 levou falta, hein? Vamos lá. Melhorando a circularidade no ambiente livre de toxicidade. Em relação aos elementos químicos, aí que deve ter um cuidado maior. Essa relação desses elementos químicos ela é tratada em algumas tabelas anexas, certo? Então, grupo 13, criando um bom funcionamento do mercado europeu para a segunda vida de algumas matérias-primas. Grupo 13 está aí? Grupo 13. Não tem ninguém do grupo 13. Então, ele fala da questão do uso desses conteúdos reciclados, né? Ele fala também, então, essa questão do papel da padronização desses materiais aí, a nível nacional, europeu e nível internacional. Então, isso tem impacto, então, para os países exportadores. Então, de repente, o Rio Grande do Norte, um produto do Rio Grande do Norte que vai ser comercializado na Europa, então ele vai ter que seguir esses protocolos aqui, tá certo? E aí, para terminar, o grupo 14 e 15, orientações para exportação de exportadores de resíduos da comunidade europeia. Para concluir. Boa noite. Então, o texto fala sobre a exportação dos resíduos da comunidade europeia, porque ele fala que está tendo mudanças no que tange o manejo do lixo, porque antigamente o lixo era todo exportado para fora da União Europeia e isso causava vários impactos ambientais. Eles falaram que eles tinham um medo de que tivesse exportações ilegais e tem uma comissão que pretende assegurar que não vai haver exportação para países ditos do terceiro mundo. As ações que eles se propõem a tomar são como de design de produto, qualidade e segurança dos materiais de segunda mão, que levaria para uma contribuição de fazer uma reciclagem dentro da União Europeia e facilitando, assim, o reuso e a reciclagem. E também melhorando e revendo as regras de exportação do lixo. Eu achei bem curtinha essa parte, então não sei se tinha como... Não, isso é porque tem alguns países africanos que eles recebem esse lixo da Europa e outros países, né? E são verdadeiras lixeiras, alguns desses países, para a mineração principalmente lixo eletrônico, para a mineração de componentes eletroeletrônicos, né? Ouro, prata, desses eletroeletrônicos, mas são verdadeiras lixeiras, alguns países, né, pobres que trabalham nesse modelo. Sim, acho que tem um documentário, se não me engano, no Vice, que fala exatamente sobre isso e mostra como é que acontece isso, que eles exportam em barcos gigantescos, containers cheios de lixo. Então, assim, eles estão assumindo a responsabilidade, reconhecendo isso, e, de certa forma, quem for estar fazendo esse tipo de exportação vai ser uma exportação ilegal, né, uma coisa assim desse tipo. Então, esse cuidado... Eles querem frear a exportação ilegal e que todo o lixo seja tratado dentro da União Europeia. Isso. Beleza. Parabéns aí, Miguel, né? Isso, Luiz Miguel. Luiz Miguel. Obrigado, Luiz Miguel. Então, a gente está encerrando aí, né, aqui essa apresentação aí. Só voltando aqui para encerrar o documento aqui, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Pronto. Então, esse aí é o último tópico, um dos últimos tópicos do documento aí. O que a Comissão da Economia Circular fará, com base na Estratégia Europeia de Plástico, liderar esforços em nível para alcançar um acordo global sobre plástico, promover a aceitação da abordagem da economia circular sobre os plásticos, propor uma aliança global de economia circular para identificar conhecimento e lacunas de governança sobre o tema,
explorar a viabilidade de definir um espaço operacional seguro para recursos naturais e uso de recursos, e considera iniciar discussões sobre um plano internacional de acordo sobre a gestão de recursos naturais, construir uma parceria mais forte com a África, é justamente esse último ponto aí, para minimizar os benefícios, maximizar os benefícios da transição verde e economia circular, garantir que os acordos de livre comércio reflitam os objetivos aprimorados de economia circular e continuar promovendo a economia circular no processo de adesão dos Balcãs ocidentais e no contexto de acordos bilaterais regionais e diálogos políticos multilaterais, fóruns e acordos ambientais. Aí ele coloca uma política de monitoramento, que seria uma reunião semestral para estar fazendo essa avaliação, e um painel de monitoramento da economia circular e também indicadores do uso desses recursos. Como conclusão do documento, ele coloca que a transição para a economia circular será sistêmica, profunda e transformadora na União Europeia e além, né? Será perturbador às vezes, por isso tem que ser justo. Exigirá um alinhamento e cooperação de todas as partes interessadas em todos os níveis, União Europeia, os governos nacionais, regionais, locais e internacionais. Então, assim, a gente conclui a discussão desse documento, e só, assim, essa figurinha representando a diferença do modelo da economia linear, né, que você tem de recursos naturais, a geração de matéria-prima, a manufatura, distribuição, uso, consumo e o descarte. É um modelo que está em uso no Brasil, né, assim, em Natal, porque quase a totalidade dos nossos recursos, eles são descartados, e a gente tem um modelo da proposta da economia circular que faria a reciclagem desses resíduos aí, tá? Pessoal, para encerrar, a gente vai ter uma atividade assíncrona, que é esse vídeo chamado Closing the Loop, né, ou Fechando o Ciclo, que eu vou compartilhar com vocês mais tarde a apresentação, e esse link aí é um pouco comprido, e aí eu vou ver as questões sobre esse documentário que está disponível na internet. Ele ganhou vários prêmios, e para vocês estarem respondendo algumas questões a partir desse vídeo, tá? Então, com base nisso, a gente pode estar caminhando aí para o encerramento da disciplina hoje. Eu passo atenção até essa hora, e a gente vai se falando no grupo de WhatsApp, tá bom? Ok, pessoal? Obrigado. Sim, e professor. Boa noite, tá bom? Boa noite para todo mundo. E o Oi. senhor puder, tipo, reafirmar essas informações já no grupo do WhatsApp, porque agora travou um pouquinho, sabe? Aí, se você puder repassar no grupo, seria bom. Tá bom. Eu vou repassar tudo, tá? Porque link, as perguntas eu vou deixar para compartilhar amanhã, tá? Mas eu vou estar colocando isso tudo lá no nosso grupo, tá bom? Perfeito, professor. Então, Obrigada. obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu.